meus caros amigos. Meu nome é Tereza Limeira e nós estamos iniciando mais um Evangelho Online. Estamos aqui com Carlos Nóbrega e nossa querida Fernanda Lima para a gente conversar sobre o capítulo 28, nos itens 30 a 33. Vocês desde já nos acompanhem, peguem o Evangelho segundo o Espiritismo, coloquem as águas para fluidificar e estaremos juntos, né, na leitura do item ato de submissão e resignação, dentro desse capítulo da coletânea de preces. Então, para começarmos, nós vamos pedir para a Fernanda Lima fazer a prece inicial para darmos continuidade. Então, Fernandinha. Vamos nos colocar em posição confortável, mentalizar o Mestre Jesus. Que Ele possa estar conosco nesse momento, intuindo a nossa inteligência para absorver os conteúdos do estudo de hoje. Que esse estudo possa se materializar em escolhas positivas para a nossa vida. Que possamos encarar os fatos da vida de forma diferente e manter a conexão com os bons espíritos. Neste momento, nós agradecemos a oportunidade de ter a doutrina espírita nos orientando e o apoio do movimento espírita, dos centros espíritas e das pessoas que nos querem bem e torcem pelo nosso sucesso. Aproveitando a oportunidade para projetar o nosso pensamento adiante, que esse pensamento de amor e de fraternidade atinja todos os espíritos, encarnados e desencarnados, que estejam passando por alguma dificuldade financeira, de saúde, psicológica, que esse amor e essa fraternidade possam ajudar a todos aqueles que estão precisando. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Então vamos fazer a leitura, né? Tem tudo a ver com essa prece inicial que a Fernanda fez, né? De total entrega, de submissão e resignação. Vamos ver o que Kardec, juntamente com a espiritualidade, tem a nos dizer. Quando o motivo da aflição nos advém, se lhe procuramos a causa, a miúde reconheceremos estar numa imprudência ou imprevidência nossa, ou quando não, em um ato anterior. Em qualquer desses casos, só de nós mesmos nos devemos queixar. Se a causa de um infortúnio independe completamente de qualquer ação nossa, é ou uma prova para a existência atual, ou expiação de falta de uma existência anterior. Caso este último, em que, pela natureza da expiação, podemos conhecer a natureza da falta, visto que somos sempre punidos por aquilo em que pecamos. Aí ele remonta o capítulo 5, nos itens 4 e 6, que tem a ver com as causas anteriores, né? E as causas atuais das aflições. E é bom, é interessante a leitura. No que nos aflige, só vemos em geral o presente, e não as ulteriores consequências favoráveis que possa ter a nossa aflição. Muitas vezes, o bem é a consequência de um mal passageiro, como a cura de uma enfermidade é o resultado de meios dolorosos que se empregaram para combatê-la. Em todos os casos, devemos submeter-nos à vontade de Deus, suportar com coragem as atribulações da vida, se queremos que elas nos sejam levadas em conta e que se nos possam aplicar essas palavras do Cristo: bem-aventurados os que sofrem. Ele faz a referência, né, novamente ao capítulo 5, no item 18, que é aquela questão do bem e mal sofrer. E logo em seguida a gente vai ver, né, dois tipos de prece, né? Vamos fazer a leitura e no final a gente faz as colocações, né? Tudo bem. A primeira: meu Deus, és soberanamente justo. Todo sofrimento neste mundo há, pois, de ter a sua causa e sua utilidade. Aceito a aflição que acabo de experimentar como expiação de minhas faltas passadas e como prova para o futuro. Bons espíritos que me protegeis, dá-me forças para suportá-la sem lamentos. Fazei que ela me seja um aviso salutar, que me acresça a experiência, que abata em mim o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, e que contribua assim para o meu adiantamento.
Aí, novamente, né, é outra prece de entrega. Né? Sinto, ó meu Deus, necessidade de te pedir, me dê forças para suportar as provações que te aprova destinar-me. Permite que a luz se faça bastante viva em meu espírito, para que eu aprecie toda a extensão de um amor que me aflige porque quer me salvar. Submeto-me resignado ao meu Deus, mas a criatura é tão fraca que temo sucumbir. Se não me amparares, não me abandones, Senhor. Sei que em ti nada posso. Aí a outra, a ti dirigi meu olhar, ó Eterno, e me senti fortalecido. És a minha força, não me abandones. Ó meu Deus, sinto-me estagnado sobre o peso das minhas iniquidades. Ajuda-me, conheces a fraqueza da minha carne e não desvies de mim o teu olhar. Ardente sede me devora, faze brotar a fonte da água viva, onde eu me descendente, que a minha boca só se abra para ti entoar louvores, e não para soltar queixas nas aflições da vida. Sou fraco, Senhor, mas o teu amor me sustentará. Ó Eterno, só tu és grande, só tu és o fim e o objetivo da minha vida. Bendito seja o teu nome, que me fazes sofrer, porquanto és Senhor, e eu, o servo infiel, curvarei a minha fronte sem me queixar, porquanto só tu és grande, só tu és a meta. Então, ele manda, né, Fernandinha, ele dá esse demonstrativo das orações, como deve ser, né, e pedindo que cada um, né, dentro da sua condição, tenha esse contato direto, né, da sua forma, da sua maneira, dentro do seu entendimento. Aí eu passo a palavra para você. A gente fazendo essa leitura dessa proposta que ele coloca aqui do capítulo 5, os itens 4 e 6 precedentes, quando ele fala das causas atuais das aflições, tem um ponto aqui que eu acho interessante. Não fazer a leitura dele todo, mas para dizer o quanto nós somos culpados por nós mesmos. Que ele diz assim, olha, quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos. Eu acho isso aqui assim fantástico, porque ele vem dizer a responsabilidade, como ele cita no início aqui, que as aflições é por nossa improcedência e nossa imprevidência, não é? E muitas vezes a gente coloca a culpa no outro, na vida, ou que não tem sorte, mas na verdade somos nós, porque nós que planejamos a nossa encarnação. Exatamente, nós somos os artífices, né, do nosso próprio destino, Fernandinha. Exatamente. Quando se faz um estudo desse, eu sempre remonto às questões da educação no lar, né? Como foi a nossa infância, o que foi que aconteceu para que nós tivéssemos na vida adulta esse resultado que nós temos hoje. A questão da disciplina, da higiene pessoal, de desde criança sabermos que nós não podemos tudo, existem as limitações de tempo, de dinheiro, e às vezes nessa vida moderna, né, precisando trabalhar muito, ter 2 empregos, muitos pais não conseguem trabalhar essa questão dos limites, então acaba cedendo, achando que por não ceder vai perder o amor dos filhos. Então a gente cresce nessa falta de limite, aí falta gestão emocional, gestão do tempo, gestão financeira. Então nós temos esses problemas justamente causados pela nossa imprudência e imprevidência, que devido à nossa ação, né, um descuido, uma falta de planejamento, se dá um resultado e às vezes por uma inferioridade nossa, nós temos dificuldade de assumir. Como um estudante que perde o prazo da prova, tira nota baixa, vai colocar a culpa no professor, na universidade, no reitor, tá entendendo? Então a gente tem essa necessidade de projetar no outro os nossos erros, nós não queremos reconhecer que foi uma escolha indevida nossa. Então, é uma questão de defesa psicológica acabar projetando para o outro. Deus não me ama, foi a vida, foi injusto, mas realmente é necessário nós fixarmos essa reflexão da responsabilidade pessoal. Inclusive, o coaching é uma ferramenta de autorreflexão, que é a primeira coisa que o coach fala. Olha, cliente, você precisa assumir as rédeas da própria vida, se responsabilizar pelo resultado que você quer alcançar nessa existência. E sabendo também que esse sentimento que a gente tem que ter é um sentimento de movimento,
né, de ação, que a gente de poder, de transformar, de reconhecer que a gente tem a capacidade de mudar, né? Que a gente também não deve também ficar com o sentimento de culpa, né? Do que fez, do que deixou de fazer, o que poderia ter sido. Mas que a gente pode, né, trabalhar isso aí, né? Até aquela mensagem de Chico Xavier, né? Você pode começar agora, né? E fazer um fim diferente, né? Né? A gente tem essa possibilidade, e é necessário, e o mais importante, como você falou, Fernandinha, né, a questão da educação também, né, entre uma série de fatores, né, que interferem na formação do ser, do indivíduo, né, mas o fundamental que a doutrina nos coloca também, né, é a busca de nós mesmos, né, é a busca de saber quem realmente somos. E a gente fica fugindo, né, desde a infância, né? Até por falta também de orientação, né? A gente também não pode culpar os pais por isso, né? Mas a gente vai chegar, esse momento de despertamento, né, Nanda? Exatamente, acontece. Chega, né, de uma forma ou de outra, né? Não nos culpemos, né? Mas que esse momento vai chegar, né? Dessa vontade, né, de fazer tudo novo, né? De agir de uma forma diferente, para que o resultado da nossa responsabilidade, né, seja positivo. Isso, exatamente. Né? Seja transformador. Isso. É uma questão do Livro dos Espíritos, 614, né, que Kardec abre o conjunto de moral para mostrar para a gente, e que ele vai, quando Kardec pergunta a ele assim, o que é a lei natural? Ele diz, é a lei de Deus, né, que é feita para a felicidade do homem, né? Ou seja, ele tem o direito de escolher o que é certo e o que é ruim. E ele só é infeliz quando ele se distancia dessa lei. Exatamente. Né? Aí a gente vai agora para saber, aonde é que está essa lei? Que os próprios Espíritos disseram que está na nossa consciência. Então a gente se afasta por imprudência, por imprevidência. Né? Porque estamos, como o Fernando colocou, sempre colocando no outro, na situação. Mas saber que somos nós, os criadores de tudo isso. Tomar essa consciência, né? Essa reforma íntima, que é uma das bandeiras da doutrina espírita, mas primeiro eu tenho que me conhecer. E é interessante, né? Nesse ato, como é importante esse ato de submissão, né? E acima de tudo, resignação, de resiliência, né? De saber que estamos numa temporada aqui, né? Numa escola, que a Terra é uma escola. Né? Esse reconhecimento, essa entrega, né? Entrega a Deus com vontade, com força, sabendo que através da prece, né, a gente pode ter esse poder principalmente nos transformar, né? E a partir de nós, né, mudar o mundo que nos cerca, mudar o ambiente familiar, né, Fernandinha? Só com a leitura, a abertura do livro, do Evangelho no lar, né, o quanto muda, né? A gente sente isso, né? Tanto é que a gente divulga esse trabalho com muito carinho, porque a gente sabe, né, que tem efeito. E o Evangelho é transformador, é a boa nova, né? É a notícia boa, de felicidade. Quando é que a gente vai alcançar a felicidade, né? Quando a gente reconhecer que a gente precisa mudar, né? Que a mudança tem que partir de nós. Primeiramente, não a gente ficar exigindo dos outros, da sociedade, né? Se eu não tiver uma postura, né, coerente, né, de buscar, de me esforçar para errar, né, e me levantar, e perdoar, e recomeçar, né, e reconciliar essa capacidade, né? Quando você falou em prece, ele diz assim, os Espíritos dizem para a gente que a prece é como uma alimentação. Tudo. Se você se alimenta 6 vezes ao dia, adquira o costume de criar pensamentos, emoções, né? Porque Deus nos escuta por essas emoções, por esses sentimentos. Isso é o que dificulta para muitas pessoas, às vezes, mas eu não sei fazer uma prece, eu não sei orar. Precisa, né? Mas não é por palavra que Deus vai nos ouvir. Ele vai nos ouvir por sentimento, por aquilo que a gente deseja, por aquilo que a gente constrói de bom para nós, né? Então imagina se você durante o dia, no café da manhã, no lanche, no almoço, no lanche, no jantar, é o combustível, você está sempre construindo esse pensamento bom, né? Eu estava dizendo essa semana para uma senhora no supermercado, que ela falando desse desastre que aconteceu em Minas Gerais, e eu dizia assim,
Mas às vezes orar é tão difícil, eu digo não. Se a senhora emite para aqueles bombeiros que estão trabalhando no resgate lá, forças, os espíritos com certeza vão levar essa vontade lá. E tudo isso vai se melhorar. Porque é assim que a gente se comunica com Deus. A gente sabe a eficácia da prece, né? Não é? É porque isso daí é uma questão, eu penso que vai depender de cada tradição religiosa. Aqui na doutrina espírita, como nós temos a evangelização infanto-juvenil, então desde pequenininho, já a partir dos 3 anos, nossas crianças são estimuladas a ter essa criatividade de fazer a sua prece com suas palavras, com o seu jeito. Agora, quando nós estamos muito perturbados, existem técnicas que nós podemos usar. Você pode colocar uma música espírita que fala de prece, você pode, para pessoas que são muito visuais, assim, que se ligam muito a imagens, você pode ficar olhando no celular uma foto da natureza, do oceano, para se harmonizar, né? Você vê aquela sugestão visual. Então, existem estratégias que nós podemos usar para conduzir o nosso pensamento. Que às vezes nós estamos tão nervosos e muito ocupados, e o trânsito, e algum problema na família realmente deixa a nossa mente um pouco tumultuada. Então, nós podemos usar essas estratégias para poder pacificar a mente e conseguir focar a atenção na hora da prece, que pode ser um pensamento, pode ser falado em voz alta para a pessoa se escutar, porque ela se concentra melhor. Cada pessoa tem sua técnica. O importante é não desistir e sempre ir praticando até que uma hora a pessoa vai conseguir se concentrar o suficiente para sentir no coração que houve uma conexão espiritual. Em relação aqui ao nosso estudo, é interessante essa questão do mal passageiro que ele comenta aqui, né? Que na verdade depois na frente ele se transforma em bem. Muita coisa depende do foco que nós damos. Então, como tem as redes sociais, encarar, né? Tem o Twitter, tem o Facebook, tem o Instagram. Então, às vezes, nós nos ligamos muito com o que as pessoas estão comentando. E você acaba captando essa energia da revolta, da tristeza, da chateação, porque as coisas não estão dando certo, a economia está com problema, nós temos instabilidade política. Então, se nós jogarmos nosso foco nisso, é isso que o nosso coração vai sentir. Então, é importante saber usar as redes sociais em nosso favor. Você focar em perfis que falam de Deus, de Jesus, do autoconhecimento, da reforma íntima. Então, você vai se conectando com mensagens positivas, fica mais fácil de se aproximar da resignação, porque você já está preparando a sua mente para um conteúdo positivo. Por isso que nós aqui pedimos tanto, né? Vamos fazer as nossas orações, vamos fazer o nosso evangelho, porque onde você joga o foco é aquilo que vai afetar seu coração. Então, investindo em coisas positivas, fica mais fácil se aproximar de uma atitude de submissão e resignação. Com certeza, né? E aqui no finalzinho ele faz um chamamento à questão da reclamação, né? Que a gente tem, ele coloca aqui: curvarei a fronte sem me queixar, porquanto só tu és grande, só tu és a meta. Então, como a questão da lamentação, né? Faz a gente mudar de sintonia também, né? É importante que a gente escolha os pensamentos, né? Para poder a gente entrar numa vibração boa, né? Uma vibração de gratidão, porque ajuda, né? Abre a conexão com os espíritos superiores e com certeza a gente encontra a solução para os nossos problemas, para as nossas aflições temporárias mais rapidamente, né? E nos abastecemos, né? Com certeza. De forças para enfrentá-las. A proposta de mudança, de reforma, é a mudança de pensamento. Não tem outro caminho. Não existe uma fórmula. Quando você muda os seus pensamentos, você muda o seu desejo, o seu destino. Aí você põe em prática a virtude que a gente trabalha sem perceber, chamada vontade. Que é essa força grandiosa que Deus colocou em nós. Mas geralmente a gente procura as coisas pelo lado material. Não é? Ou se não, o que acontece muito justamente a falta de atitude. Nós queremos dormir de um jeito e acordar com um pensamento totalmente modificado. E não é assim que funciona. É como ele está falando, é buscando, é estudando, vai até que tem uma hora que a nossa vontade fica direcionada. Aí vai. É o esforço que Kardec propõe no capítulo 17, item 4.
aquela transformação moral, mas ela tem que ser precedida do esforço para domar suas más inclinações. É o esforço, do esforço, do esforço. O verdadeiro espírito o cristão, né? Vamos colocar o verdadeiro cristão. Mas é esse esforço que a gente tem que fazer, o esforço sobre o esforço. Não é uma vez só. Não, é contínuo. A vontade, né, incessante, né? Com certeza. Diária que a gente tem que ter, né? E essa entrega, essa submissão, né? A vontade de Deus, que é exatamente resultado de todo esse nosso trajeto, né, de outras vidas, isso aí, até essa vida atual. Então, que a gente procura sempre promover, né, coisas boas, né, como a Fernandinha falou, né, buscar livros interessantes, sites interessantes, acho que a gente não se deixe levar, né, pela essa turba, né, de pessoas que ainda estão vibrando uma faixa de ódio, né, de revolta. A gente tem que vibrar, como o Carlos falou, né? À distância, já que a gente não pode estar naquele local onde está acontecendo aquela tragédia, aquele momento difícil, a gente usar o poder da oração. Não é à toa que Kardec colocou um capítulo todinho, né? Coletânea de prece, né? Mostrando a importância em todos os momentos das nossas vidas, né? Para nos dar paciência, né? Para nos dar até a perseverança. A gente tem que pedir a Deus tudo. Né? Que nós somos, né, criações, né, dele, né? Nós somos centelhas divinas, então a gente precisa estar sempre conectado. Vamos às últimas palavras, eu queria que a gente só já está encerrando. Aceitar com submissão e resignação a frase que ele coloca aqui nesse segundo parágrafo da lição, que encerra com essa bem-aventurança, né? Bem-aventurados os que sofrem. Mas entender o que é esse sofrimento. Tem que saber sofrer. Né? Esse sofrimento, na verdade, é uma construção minha, sua, é nossa construção. É uma mudança de um ponto de vista, né? Do ponto de vista aí, do ponto de vista material, que a gente ainda está impregnado, né? E ver esse ponto de vista que Kardec nos fala, né? Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente tem uma visão do alto da montanha, né? Ver todos os acontecimentos, todas as vicissitudes de uma forma mais elevada, né? Como o Fernandinho falou, de uma vibração melhor, né? De um modo de encarar positivo, né? Mais otimista. E como disse a nossa irmã Nete Guimarães no nosso Congresso Espírita Paraibano 2019, onde ela trata a dor como um professor, que aí você muda o foco de visão. Aqui a mensagem traz o sofrimento um pouco assim como uma punição, mas devido a um erro nosso. E aí você diz assim, não, a dor está tentando me ensinar alguma coisa, eu preciso entender. Então você vai estudar, conversar com alguém, uma psicóloga talvez, né? E você investir numa terapia, aí você, é isso, pronto. Quando existe o aprendizado, a dor tende a diminuir. Bem lembrado, Fernandinha, né? Reconhecer o que existe por trás, o que é que essa dor está querendo me ensinar, né? O que é que eu preciso aprender. Né? Em que ponto, que virtude eu preciso desenvolver? Será que eu estou sendo egoísta? Será que eu estou sendo orgulhosa? Né? Então cabe a nós, né, ter essa coragem da fé, né, de reconhecer que ainda somos imperfeitos, que estamos nesse processo, né, que a humildade, para mim, e pelo menos, né, para nós, é a maior virtude, né, desse reconhecimento, dessa coragem de se encarar, né, se olhar no espelho, né, e ver que tipo de reflexo a gente está fazendo, né, diante de nós e diante de toda uma sociedade. Tendo resignação diante da dor, a gente deixa de sofrer. Então a gente só tem a agradecer, né? Por esse momento de paz. Olha como muda, né, o clima quando a gente começa a falar de Jesus, quando a gente começa a falar de entrega, né, e de evangelho. Então a gente vai pedir para Carlos Nobre fazer a prece inicial e desde já a gente agradece a participação de todos junto conosco, vibrando nesse pensamento, né, que ele se elastre por todo mundo, todo o nosso planeta. Então vamos agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga, que tanto neste ambiente como no lar de vocês que nos assistem, a paz, a harmonia, seja uma constante no coração de cada um, de que possamos, em cada momento de nossas vidas, agradecer a Deus por este dom tão sublime que é viver.
é estar aqui. É passar por essas vicissitudes que nós mesmos escolhemos. É passar pelas dificuldades da vida, porque nós sabemos como resolvê-las. Que Deus nos envolva nesse momento e de que Jesus nos mantenha sobre a sua paz, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Amém. Um grande abraço, força e luz para todos, com Jesus. Que assim seja.